Nos últimos dias, a gente vem passando por algo que o mundo há muito tempo não vê, ou se é que já viu isso antes em algum momento. Uma pandemia mundial em volta do coronavírus. E eu não quero falar somente sobre o vírus aqui. Eu quero falar sobre algo muito maior, que poucas pessoas estão falando. A gente provavelmente nos próximos meses vai testemunhar uma das maiores crises que a gente já passou na história da humanidade. E não é brincadeira isso. E realmente, a sensação que eu tenho é de que as pessoas ainda não entenderam o que está acontecendo. E o meu objetivo agora é mostrar para você a minha linha de raciocínio. Olha só, presta atenção no que eu vou te dizer. A gente está vendo nos últimos tempos um padrão se desenrolando em vários países. Então vamos lá. O coronavírus foi descoberto lá na China. Aí ele foi crescendo. Daí o governo tomou uma série de medidas. Depois ele passou para a Itália e depois passou para outros países como Dinamarca, Espanha, França, Reino Unido. E esses países foram tomando as suas medidas. Fecharam as suas fronteiras e a Europa inteira está fechada. As pessoas estão presas dentro de casa. E nos próximos dias, o que vai acontecer? Seguindo esse mesmo padrão, tá? Os Estados Unidos já seguiram esse processo. E o que está acontecendo agora no Brasil é a quarentena, onde as pessoas não devem sair de casa, devem evitar ao máximo sair de casa. Agora, o que me preocupa é que parece que não está muito claro para as pessoas a gravidade dessa situação. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, você pode olhar lá, @vivirockoficial, recentemente perguntando para as pessoas, e aí, como é que está o coronavírus por aí? Como está impactando o seu negócio? E eu tenho seguidores em alguns lugares do mundo, Estados Unidos, Europa, Japão. E as respostas basicamente se dividiram em dois grupos. Um grupo enorme dizendo que não, tá tudo bem, isso é potencialização da mídia. Mas existe um outro grupo, um grupo pequeno, que é o grupo de pessoas falando, eu nunca vi nada parecido. É grave, é muito sério, é muito maior do que parece. Os números divulgados não refletem a realidade. E esse grupo de pessoas, esse grupo pequeno de pessoas, a maioria mora na Europa, alguns nos Estados Unidos. Pessoas que me acompanham que moram nesses lugares, empresários que moram lá. E aqui no Brasil, os empresários do Brasil estão vivendo uma outra realidade. E o meu objetivo nesse vídeo é ajudar você a mostrar que existe um gap entre o que está acontecendo na Europa e o que vai acontecer no Brasil, mas ainda não está acontecendo. E o fato de ainda não estar acontecendo aí na sua cidade, não significa que não vai acontecer. Como você sabe, o coronavírus ele é extremamente agressivo. Quando eu demonstro os sintomas que eu estou infectado, significa que eu já fui infectado há 5 dias. E nesse período, eu infectei uma série de outras pessoas, que estão infectando outras pessoas. Então, a gente vai ter um pico da saúde pública lá em cima. E a única medida que a gente pode realmente tomar, que é efetiva, é a quarentena. Para que eu não infecte outras pessoas e não seja infectada por outras pessoas. Então, olha só que interessante. A realidade que eu estou vivendo hoje aqui na minha cidade, no meu local, não corresponde ao que vai acontecer nos próximos dias ou semanas. Olha que louco isso. E é como se eu estivesse vivendo em um local onde o sol está batendo. E as pessoas estão dizendo, está chovendo. E você olha para cima e diz, não, mas o dia tá tão bonito, não tá chovendo, o dia tá lindo. Só que as nuvens, elas já estão vindo. O serviço de meteorologia já tá avisando. Então,
o tempo vai virar de uma hora para outra e vai pegar você desprevenido. Isso me preocupa demais. Isso me tira o sono. Eu reparo que quando a gente fala sobre isso, as pessoas têm 3 tipos de reações. A primeira das reações, elas ficam apavoradas e paralisadas. E não sabem o que fazer. Não sabem muito bem o que fazer. Nós não estamos acostumados com isso. Nunca vivemos isso na nossa vida. Então ela olha, consome o que a mídia tem a dizer e ela entra em pânico e trava. Ela não sabe o que fazer. E ela começa nessa tentativa de tentar avisar outras pessoas, produzindo mais conteúdo que gera pânico. Então, ela vai lá, além do vírus já estar sendo transmitido, ela vai lá e transmite o pânico. E isso é a maioria das pessoas. E tem um segundo perfil. A pessoa que foge. Ela foge da realidade, ela diz que é mentira, que isso não existe. Ela não quer lidar com isso. E ela vai argumentar para sempre que isso é uma besteira. Ela diz que não é assim que funciona. Na minha cidade, no meu mercado, isso não vai impactar. E existe um terceiro perfil. É o perfil das pessoas que contra-atacam, que batalham. Ela toma uma ação em cima disso. Mas a questão é, a ação tem que ser tomada de modo estratégico, sabendo o que está fazendo. E não tomar uma ação instintiva. Então, baseado nesses 3 perfis, a grande maioria de pessoas estão nos 2 primeiros perfis. São as pessoas que ou ficam apavoradas e paralisadas, ou que fogem da realidade. E eu tô gravando esse vídeo aqui pra você, porque esses 2 primeiros perfis não vão resolver o problema. Então você precisa enfrentar o problema de frente. Você, como empresário e como empreendedor, será impactado diretamente quantas famílias dependem do seu negócio. Lembre-se lá do tsunami que aconteceu na Indonésia em 2004, que matou mais de 200 mil pessoas. O maior impacto não foi do tsunami. O maior impacto foi do pós-tsunami. O impacto econômico que o tsunami fez. Destruiu tantos negócios, imóveis, hospitais. E a reconstrução do país levou muito tempo. Levaram anos para as pessoas se recuperarem daqueles 60 minutos que foi o tsunami. O que vai acontecer com o coronavírus no Brasil e no mundo é exatamente a mesma coisa. A gente vai ter durante algumas semanas ou meses um pico de saúde e depois vai cair. Pessoas vão morrer, isso é um fato, é uma tristeza, mas não tem muito o que possamos fazer. Porém, o que me preocupa mais ainda do que as mortes que vão acontecer é o impacto econômico. Porque nesse impacto econômico, a gente vai pegar o preço durante anos, a gente vai pagar pelo preço durante anos. Para você ter uma noção do impacto econômico, olha só, a violência vai aumentar. Historicamente, quando a economia vai mal, os números da violência aumentam junto. Assaltos, sequestros, invasão de propriedade, tudo mais. A saúde pública vai ficar sobrecarregada. Então, se você precisar da ajuda de um hospital, a chance do hospital estar sobrecarregado por causa disso é muito grande. As empresas vão quebrar e a economia vai ser seriamente abatida por isso. Então, menos pessoas vão ter empregos. As pessoas vão concorrer por vagas que pagam o mínimo, mesmo tendo uma qualificação muito grande. Perceba que o impacto econômico é muito maior do que o impacto de vidas, que já vai ser inestimável. Perder uma vida, um ente querido. Não tem como calcular o valor da perda da vida das pessoas. Isso tem que ser respeitado. Mas o impacto econômico, nós vamos ficar aqui, vai ser gigantesco. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: você está preparado para isso? E eu tenho algumas dicas para dar para você.
A primeira dica é: cuide da sua família, cuide dos seus. Segundo, para sua empresa agora, você precisa montar um plano de trabalho à distância, home office. Fale com a sua equipe, identifique como é que a gente vai lidar com isso. Como é que você lida com as pessoas não podendo mais ir para o escritório? Seus clientes pararam de comprar. Esse é o mais grave. As pessoas não vão mais para os lugares. As pessoas não vão mais. Escolas, restaurantes, cursos de idiomas, clínicas de estética, serviço de dentistas, postos de gasolinas, hotéis, então nem se fala. E perceba que eu não estou sendo alarmista. Eu estou sendo realista. Olha a onda do tsunami que veio para cima da gente. Isso vai causar uma quebradeira muito grande. Muitas empresas não têm margem e oxigênio financeiro para sobreviver durante esse tempo sem vender nada. E vão quebrar. Então a gente vai ter um impacto muito grande de empregos e empresas que vão quebrar. Agora, o que mais me dói é ver uma empresa quebrar. E é isso que vai acontecer. Veja lá na sua empresa. Quem são as pessoas cruciais? Separa por grupo. O grupo A, o grupo B e o grupo C. O grupo A vai continuar trabalhando, se possível à distância. E o time B e o time C, sendo as pessoas que você vai chamar como substitutos, porque provavelmente, assim como na sua família, assim como dentro da nossa casa, na sua equipe, essas pessoas também vão ficar doentes. A grande maioria vai ficar doente de forma leve a mediana, alguns de forma grave. Então, você não pode contar com poucas pessoas doentes na sua equipe. Se ela ficar doente, o que acontece com o seu negócio? Que já está com as portas fechadas, que não pode atender ninguém. E a terceira dica, olha só, é o que você vai fazer nesse período. É muito importante você tirar esse período para estudar, para se dedicar, mas de verdade. O que vai acontecer no mercado todo o mercado vai parar, todo o mercado vai parar, as pessoas vão ficar sim em casa, vão permanecer em casa. E muitas pessoas vão cuidar dos seus entes queridos. E muitas vão fazer o tempo passar, se divertir lá, assistindo lá, sei lá, sua Netflix, sua série. No limite do possível, vão tentar fazer o tempo passar, até que a vida volte ao normal. O meu conselho para você é, se você quer fazer parte das pessoas que vão ajudar a retomar a economia quando essa onda menor da doença passar e a maior vir, lembre-se de qual é a maior, é o impacto financeiro lá. Você precisa aproveitar esse tempo para estudar, para se preparar, para reavaliar o seu negócio, a sua estratégia, para pensar como é que você pode se diferenciar no seu negócio quando voltar, como é que você vai fazer para você ser único. Porque o que vai acontecer? Na volta desses negócios, a grande maioria vai voltar com guerra de preços, estoques parados. Pensa lá comigo. Estoques parados, equipe parada há um tempão, contas atrasadas. As empresas vão precisar vender. E o que é a primeira coisa que a empresa faz quando ela precisa vender? Ela vai lá e derruba o preço. Como você concorreria em seu mercado hoje se todos os seus concorrentes decidirem dar 50% de desconto? Fala pra mim, você tem como sobreviver? E isso é o que vai acontecer. Todo mundo vai entrar numa guerra incrível de descontos. E perceba que o que eu estou falando não sou eu, não é a Vivi que está falando. É a sequência lógica das coisas. Vai acontecer.
Eles vão entrar desesperados para vender. E quando o mercado sair dessa pausa e voltar após a quarentena, todo mundo vai dar descontos terríveis. Porque eles querem vender por R$1. É melhor vender por R$1 do que não vender por nada. E vai jogar o preço lá embaixo. Como você está se preparando para isso? Eu estou me dispondo aqui. Eu me disponho a ser a voz da esperança. Quando a mídia inteira vai ser a voz do desespero, a voz do pânico e a voz do medo. Perceba as notícias quando você abre para ver quando você liga uma televisão, abre uma internet, é só notícia ruim. E a gente não tem que se surpreender, nem se impactar, nem se apavorar, nada disso. Se cada dia tiver mais mortos, isso já é esperado. É a curva desse vírus. Eu acredito que nós tenhamos muitos mortos no Brasil, infelizmente. Então, quando acontece de os números estarem sendo revelados, esses números já estão defasados, porque eles têm dias de defasagem. A gente tem que se preparar e não se surpreender, porque infelizmente vai acontecer. O seu papel como líder é ser realista, mas otimista. Assim como eu sei que a coisa vai ser grave, eu também sei que não vai ser o fim do mundo. Mas vai ser talvez um dos maiores desafios que a gente vai enfrentar. Não fique consumindo somente notícias ruins, que vão jogar a sua energia lá para baixo e vai tornar você desesperado. É muito importante nesse momento você consumir notícias boas, notícias construtivas, técnicas, metodologias comprovadas que vão ajudar você a melhorar o seu negócio, para você poder ter esperança, mas não a esperança de esperar acontecer alguma coisa boa. É você que vai fazer acontecer. Você vai ser um protagonista da transformação. Poder tomar esse tempo para você como uma vantagem competitiva para você, pois a nossa batalha quando nós voltarmos pós-quarentena vai ser reconstruir a economia de um país. E eu não digo isso da boca para fora. E eu espero que você guarde esse vídeo e analise ele nos próximos dias, para ver que tudo o que eu estou falando aqui, infelizmente, vai acontecer. E eu convido você para fazer parte desse movimento dos líderes realistas, mas otimistas. E não os covardes que geram pânico generalizado e querem só dizer que agora é um horror e não tem o que fazer. E sim, tem o que fazer. É na dor, é no desafio que a gente cresce, é no desafio que a gente constrói, é no desafio que a gente se supera. Só não vai ser fácil. Vai dar muito trabalho. Mas a gente tem muito o que fazer. E eu termino esse vídeo dando esperança para você. Lembrando de uma frase de Shakespeare, onde ele diz que os covardes em suas vidas morrem muitas vezes, mas os corajosos experimentam o fim, somente uma. Nós precisamos de uma geração de empresários e líderes corajosos que vão enfrentar a situação como ela é de verdade, não disposto a entrar nessa guerra de preço e destruir a economia, mas sim fazer todo o possível para sobreviver e voltar mais fortes para a gente reconstruir. Porque o Brasil não depende apenas do governo, depende da gente. E essa questão de terceirizar a responsabilidade não está certo. Depende da gente, aquelas pessoas que geram emprego, que trazem soluções para a vida das pessoas. E eu espero poder contar com você em breve. E se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, me ajuda a compartilhar com outros amigos que você conhece e que precisam ouvir isso. Numa época em que está todo mundo pregando o fim do mundo. Não, não é o fim do mundo. Mas é uma crise séria, em que alguns poucos vão fazer diferença. Mas toda a diferença. Uma catástrofe gigantesca. Então, compartilhe esse vídeo.